Desde os primórdios da civilização, a humanidade ergueu os olhos para o céu, fascinada pelas luzes cintilantes que pareciam contar histórias esquecidas. Mas e se essas histórias não fossem apenas fruto da imaginação? E se nossos ancestrais, há milhares de anos, tiveram um contato direto com inteligências de outro mundo? As evidências que desafiam essa linha do tempo tradicional estão espalhadas por todo o mundo, gravadas em pedra, ocultas no deserto, escondidas sob as águas ou preservadas em templos esquecidos pelo tempo. São pinturas rupestres que retratam seres estranhos, monumentos megalíticos que desafiam a capacidade tecnológica de sua época, objetos misteriosos que parecem muito avançados para o período em que foram criados. Pequenos fragmentos de um quebra-cabeça que, se encaixados corretamente, podem revelar uma verdade muito maior do que imaginamos. O que aconteceria se as respostas que buscamos não estivessem no futuro, mas no passado? De tempos em tempos, descobertas arqueológicas perturbam a linha narrativa da história como a conhecemos. Uma pintura de milhares de anos atrás retrata figuras humanoides flutuando no ar. Um objeto sofisticado, encontrado no fundo do mar, se assemelha a um antigo computador, mesmo tendo sido fabricado séculos antes da Revolução Industrial. Linhas gigantescas, esculpidas no deserto, parecem só fazer sentido quando vistas do céu. Por que culturas antigas, separadas por oceanos e milhares de anos de história, descrevem figuras divinas que vieram dos céus? Como explicar que povos que nunca tiveram contato entre si, compartilharam mitos sobre deuses que desceram à terra em carruagens flamejantes? Seria possível que os deuses descritos nos textos antigos não fossem, na verdade, seres sobrenaturais, mas visitantes de outro mundo? Muitas dessas histórias foram relegadas ao campo da mitologia, classificadas como lendas ou exageros de civilizações antigas. Mas e se fossem relatos verídicos, passados de geração em geração, transformados em mitos apenas porque suas implicações eram perturbadoras demais para serem aceitas? O passado da humanidade é um grande mistério, e sua origem, ainda mais. Quem somos? De onde viemos? Estamos realmente sozinhos no universo ou apenas esquecemos que, um dia, já tivemos companhia? Através desta investigação, mergulharemos em uma jornada pelos enigmas mais perturbadores da arqueologia, explorando vestígios e teorias que sugerem que encontros com inteligências desconhecidas podem ter moldado o curso da nossa história. Cada capítulo desta jornada revelará uma peça desse quebra-cabeça cósmico, levando-nos a questionar tudo o que acreditamos saber sobre nossa própria existência. As respostas podem estar escondidas em cavernas cobertas por milênios de poeira, em templos erguidos em homenagem a deuses que podem ter sido mais do que simples criações da imaginação humana. Talvez, a maior verdade sobre a nossa origem esteja escrita não apenas nos livros de história, mas nas estrelas. Prepare-se para descobrir os encontros mais misteriosos que desafiam a compreensão da humanidade. O passado pode ser muito mais vasto e enigmático do que ousamos imaginar. As pinturas rupestres do outro mundo. No coração do Saara, escondidas entre rochas desgastadas pelo tempo, encontram-se as cavernas de Tassili Nager. Dentro delas, pinturas com mais de 10.000 anos mostram figuras humanoides estranhamente modernas. Algumas parecem flutuar, outras possuem capacetes arredondados e olhos desproporcionais. Como esses povos primitivos, sem qualquer contato com tecnologia, desenharam figuras que se assemelham tanto a astronautas modernos. Na Austrália, os aborígenes registraram seres celestiais conhecidos como vandígenas, retratados com cabeças arredondadas e ausência de bocas, como se a comunicação fosse telepática. Esses mesmos padrões aparecem em diferentes partes do mundo. Seria apenas coincidência? As linhas de Nazca, mensagens para os deuses? Sobrevoando o árido deserto do Peru, uma visão impressionante se revela. Enormes desenhos geométricos, espirais, figuras de animais e até o que parecem ser humanoides esculpidos na terra. Com mais de 300 metros de comprimento, essas imagens só podem ser vistas completamente do alto. Mas os antigos Nazcas não possuíam tecnologia para voar. Como conseguiram criar algo tão vasto e preciso? Teorias sugerem que essas linhas poderiam ser marcas de pouso ou até mensagens deixadas para visitantes celestes. Teriam os Nazcas recebido instruções de seres que vieram do céu? O mecanismo de Anticítera, computação na antiguidade?
No ano de 1901, mergulhadores descobriram, entre os destroços de um antigo naufrágio grego, um objeto que desconcertou os cientistas, um mecanismo avançado composto por engrenagens e rodas dentadas. Ao estudá-lo, os pesquisadores perceberam que esse aparelho servia para prever movimentos planetários e eclipses, com um nível de precisão impressionante. O problema? Esse tipo de tecnologia só deveria ter sido inventado mais de 1000 anos depois. Como os gregos antigos tiveram acesso a tal conhecimento? Teria sido um presente de visitantes de outro mundo? As pedras de Ica, fragmentos de uma história proibida. No Peru, um conjunto de pedras gravadas apresenta um mistério ainda maior. Essas pedras mostram seres humanos montando dinossauros, representações detalhadas de cirurgias e mapas astronômicos complexos. A ciência moderna afirma que os dinossauros desapareceram milhões de anos antes da humanidade. Como então esses povos antigos teriam conhecido essas criaturas? Se essas pedras forem autênticas, significaria que a história da Terra não é como imaginamos. Ou talvez, seres de outro mundo tenham trazido esse conhecimento perdido. O pilar de ferro de Delhi, metalurgia alienígena? No coração da Índia, um pilar de ferro se ergue desafiando o tempo. Com mais de 1500 anos, ele não sofre corrosão nem ferrugem, algo considerado impossível para os padrões metalúrgicos da época. As técnicas conhecidas no período jamais permitiriam a criação de um metal tão puro e resistente. Quem construiu essa estrutura e com qual propósito? Algumas teorias sugerem que esse pilar pode ser uma evidência de uma tecnologia avançada que, de alguma forma, se perdeu no tempo. Mas quem teria fornecido esse conhecimento? As esferas de Klerksdorp, artefatos de outra era? Na África do Sul, mineradores encontraram algo impossível. Pequenas esferas metálicas com marcas simétricas, guardadas dentro de camadas geológicas que datam de 2,8 bilhões de anos. Essas esferas não deveriam existir, pois a humanidade ainda nem sonhava em habitar a Terra. Mas sua forma e precisão indicam que foram trabalhadas artificialmente. Se os humanos não as criaram, então quem fez essas esferas? Seria possível que civilizações extraterrestres tenham visitado nosso planeta em um passado remoto? O astronauta de Palenque, o rei que voava? Dentro de uma tumba maia, arqueólogos encontraram uma escultura curiosa. Um homem reclinado, aparentemente manipulando alavancas, com os pés sobre algo que lembra pedais e uma chama saindo de baixo. A semelhança com um astronauta dentro de uma cápsula espacial é impressionante. A interpretação oficial diz que a imagem representa um rei indo para o submundo. Mas se, ao invés disso, estivermos olhando para um antigo viajante das estrelas? As caveiras de cristal, relíquias ancestrais ou alienígenas. Espalhadas pelo mundo, caveiras de cristal esculpidas com precisão assustadora intrigam especialistas. Algumas são feitas de quartzo puro, sem marcas de ferramentas, como se tivessem sido moldadas por um processo desconhecido. Lendas dizem que essas caveiras carregam conhecimento antigo e podem desbloquear segredos sobre a origem da humanidade. Teriam sido deixadas como uma herança por uma civilização superior? Göbekli Tepe, o primeiro templo da humanidade. Na Turquia, escavações revelaram um sítio arqueológico que mudou a forma como vemos a pré-história. Com 12.000 anos de idade, Göbekli Tepe é mais antigo que Stonehenge e as pirâmides do Egito. O mais estranho? Ele foi construído antes mesmo dos humanos dominarem a agricultura. Quem ergueu essas enormes colunas de pedra e por quê? Se a humanidade ainda vivia em pequenas tribos, como foram capazes de construir algo tão avançado? Teriam contado com a ajuda de uma inteligência superior? Ecos do passado, sussurros do futuro. À medida que juntamos as peças desse quebra-cabeça ancestral, uma verdade inquietante começa a emergir. Nossa história pode ser muito mais antiga e complexa do que imaginamos. O que antes era considerado mito pode, na realidade, ser um registro histórico codificado, transmitido através de gerações de forma simbólica. Pinturas rupestres, artefatos enigmáticos, monumentos impossíveis e manuscritos esquecidos parecem contar a mesma história, uma que sugere que, em um passado distante, a humanidade pode ter tido encontros diretos com inteligências que não pertenciam a este mundo. Se essas entidades realmente nos visitaram, qual foi seu propósito?
Teriam vindo apenas como observadores, estudando nossa evolução como cientistas analisam colônias de micro-organismos em um laboratório? Ou teriam tido um papel ativo na formação das primeiras civilizações, guiando-nos como mestres celestiais? E, talvez a questão mais perturbadora de todas, eles foram embora, ou nunca nos deixaram? Algumas culturas antigas falam de um retorno, um dia em que esses seres voltarão para concluir o que começaram. Textos religiosos e mitológicos mencionam deuses que prometeram regressar, seres de luz que um dia desceriam novamente dos céus. Seria possível que essa promessa não fosse apenas um conceito espiritual, mas um evento real, ainda a ser cumprido? Ao longo dos séculos, o conhecimento de nossos ancestrais foi perdido, ocultado sob camadas de história escrita pelos vencedores. Mas e se algumas pistas ainda estiverem ao nosso alcance, esperando para serem redescobertas? Talvez as respostas estejam enterradas sob as areias do Saara, escondidas nas profundezas do oceano ou codificadas nas tradições das poucas civilizações remanescentes que ainda preservam suas raízes ancestrais. Nos dias atuais, sinais estranhos continuam a surgir. Relatos de fenômenos inexplicáveis aparecem nos quatro cantos do mundo. Luzes cortando o céu com velocidade impossível, ruídos vindos das profundezas da Terra, estruturas subterrâneas que desafiam nossa compreensão tecnológica. Os mesmos padrões que marcaram nosso passado parecem ecoar no presente. Seria possível que esses encontros nunca tenham realmente cessado? Se estivermos sendo observados, por que esse mistério persiste? Por que essas entidades, caso realmente existam, permanecem nas sombras, nunca se revelando completamente? Será que ainda não estamos prontos para entender a verdade? Ou será que alguns de nós já conhecem essa verdade e a escondem do resto da humanidade? O passado nos deixou um legado de mistérios que apenas começamos a desvendar. Mas e o futuro? O que nos aguarda além da linha do horizonte? Talvez a resposta esteja mais próxima do que imaginamos. Talvez estejamos à beira de uma nova descoberta, de um novo encontro que mudará para sempre nossa percepção sobre quem somos e qual é o nosso verdadeiro lugar no cosmos. A história ainda não terminou. Há mais segredos esperando para serem revelados. E quando a próxima peça desse enigma for descoberta, estaremos preparados para o que encontraremos? Ou, quem sabe, o próximo capítulo dessa jornada já começou, e nós ainda não percebemos.